Hoje, algo totalmente diferente. Viemos visitar a Fazenda Mironga, onde, além de ser um lindo local, produz produtos de leite de búfalo e licores. Tivemos uma agradável aula sobre búfalos e histórias locais. Ele favorece porque ele espanta a mosca, mas ele também espanta a abelha. E sem abelha a gente não tem florada. Então a gente teve que fazer intercalar um cajueiro e um cajueiro para que a gente tivesse essa sinergia, né? Aqui atrás a gente mantém um mangue. Vocês foram na Barra Velha, vocês viram o mangue, vocês estavam no céu. Tem outro tipo de mangue. A gente considera aqui o mangue o maior berçário da natureza, né? Ali com os peixes, os crustáceos se reproduzem. A gente tem uma outra experiência que é do mel do mangue, que é um mel bem diferente, né? E a gente diz que são dois seres sagrados, o búfalo e o mangue. Eles não competem entre si. Então a gente não precisa tirar o mangue para criar lá essa interação, né? Então nesses ecossistemas a gente mantém aqui atrás um jardim clonal com mais de 30 espécies frutíferas, que tem o objetivo primeiro de alimentar a casa. Então, tudo que vocês vão provar aqui, o suco, os licores, são feitos com as frutas que a gente tem aqui, né? O segundo objetivo é atrair os pássaros, macacos, alguns roedores, e o que sobra a gente utiliza para cumprir o outro objetivo, que é ser viável economicamente, né? Para a propriedade se manter, ela precisa ser economicamente viável. E aí tudo que sobra aqui a gente vende. E a gente vende de uma forma não tão convencional, né? A gente não tem uma loja com colaboradores vendendo. A gente tem o que a gente chama aqui de peg-pag. Tem um chalezinho ali e tudo que a gente produz que sobrou a gente vende. E a gente faz um autoatendimento. Tem lá os valores, tá a caixa do dinheiro, a máquina do cartão, você vai lá, você paga. Quando não tem troco, tem um sino, aí toca o sino que alguém aparece para trocar. E aí a gente diz que a gente faz que as pessoas exercitem a sua honestidade, né? Pratiquem a sua honestidade. E a outra filosofia é ser socialmente justo. Nós somos aqui 80 hectares, que nos caracteriza como propriedade pequena, e a gente tem, hoje, estamos com 12 colaboradores diretos trabalhando aqui em casa, né? Desde cuidar dos animais, plantar capim para as vacas, na época que vai parar de chover, elas vão ficar com comida escassa, então a gente tem que plantar capim para fazer o silo, para que elas tenham comida o ano inteiro, para cuidar dos frangos, do jardim, na queijaria. E o turismo entrou como uma atividade paralela e acabou que ele tá fazendo com que esse ciclo se feche, né? Porque a gente pretende falar do búfalo. Então foi muito mais fácil falar para vocês que isso vai se reproduzir para fora da nossa região. Com que objetivo? De trazer as pessoas aqui. A gente sempre diz que o turismo ele chegou num momento muito importante para que a gente conseguisse ter o objetivo principal, que é falar de maneira pedagógica, de maneira cultural. E acabou que, em vez de eu falar para uma pessoa daqui a importância, a gente consegue falar para 5, 6, que vão reproduzir para mais 6. E a gente diz que é a indústria mais justa, né? Provavelmente Marajó não estava no roteiro desejado de vocês. Nós não somos o roteiro mais cobiçado. Aí veio a pandemia e acabou que isso veio a parte boa, né? De tanta coisa ruim, tinha que ter alguma coisa boa, que foi o turismo doméstico. As pessoas começaram a procurar lugares que nunca tinham ido, lugares que tivessem essa relação com a natureza, e aqui nós estávamos esperando por vocês, né? De maneira muito justa, porque o turismo ele faz com que a comunidade toda se desenvolva, né? Uma manhã vocês foram à praia, vocês comeram peixe, o pescador daquela comunidade pescou, vocês tomaram água de coco no local que ele produziu, vieram no transporte, que aí já favoreceu o dono da loja, o empresário, então no hotel
hotel, enfim, a gente consegue. Aí foi que nós priorizamos pelo turismo pedagógico, de cunho cultural, de cunho informativo e de experiências, que as pessoas tivessem essa experiência. Então o que a gente faz aqui? A gente faz com que vocês se conectem à natureza, nas diferentes formas, né? E falar do búfalo, que é o nosso maior objetivo. Tanto que o desejo do meu pai, vocês vão conhecer, ele não está aqui, mas ele aparece sempre na hora do café, que ele diz que é a melhor parte, a hora de tomar o café, né? Ele vai dizer da faculdade do búfalo, né? Que a gente consegue trabalhar no búfalo de maneira integral. Consegue estudar o búfalo de maneira integral, multidisciplinar, interdisciplinar. Quem deve ter que nós conseguimos trazer pessoas do mundo inteiro para estudar o búfalo, para quê? Para que a gente consiga desenvolver o búfalo, para que as pessoas daqui tivessem qualidade de vida, que as pessoas daqui tivessem benefícios, respeitando sempre os nossos ecossistemas, respeitando sempre o meio ambiente. Quando a gente faz apologia ao búfalo, a gente fala isso. Ele não compete com árvore, por exemplo. Eu não preciso derrubar uma árvore para criar búfalo. Ao contrário, quanto mais árvores a gente tiver, melhor para o búfalo. Ele precisa de 4 coisas. Ele precisa de comida, ele precisa de água, ele precisa de conforto térmico e de carinho. Então, se eu tiver essas 4 coisas, o animal vai produzir aquilo que o homem precisa. Seja através da carne, seja através do leite, seja através da tração, da força que o animal tem, né? E aí surgiu a ideia de fazermos essa experiência. Vocês foram em praias aqui, as nossas praias são únicas, são diferentes, porque são praias de rio com interferência do oceano, mas o Brasil tem praias lindíssimas, né? Então o que a gente tinha aqui, que único, são os nossos campos, que através do campo você vai conhecer outras culturas do artesanato, do grafismo, da música, né? Nós temos um ritmo muito intenso que é o carimbó, e o campo está envolvido no carimbó, porque era uma dança que os vaqueiros dançavam. Então acaba que a gente consegue fechar um ciclo bem legal, né? E dividindo o cenário com búfalo, a gente tem um outro produto que é o queijo do Marajó. Não sei se vocês já comeram queijo, né? Então quem veio, vocês chegaram hoje na ilha? Não? Já estava. Então quem veio ao Marajó conhecer búfalo não vai comer mussarela e nem queijo de búfalo. Aqui a gente faz queijo do Marajó. A gente tem um queijo que tem uma receita única e tem um nome específico. Então aqui ninguém nem sabe o que é mussarela, a gente não sabe o que é. Deixa isso lá para os italianos, porque aqui a gente faz aqui hoje considerado um terroir, né? Um produto de origem. Então o queijo, ele conta muito da nossa história. Antes mesmo de termos búfalos, aqui já se fazia esse queijo. Então ele tem mais história mesmo do que o próprio búfalo. E quando o búfalo foi introduzido, quando as características do búfalo foram reveladas, facilmente substituiu o leite de gado comum pelo leite da búfala, por ter essas características não só organoléticas, mas principalmente as nutricionais. E aí rapidinho a gente trocou o queijo, que já se fazia aqui há mais de 250 anos, pelo leite de búfala, para ter como matéria-prima o leite da búfala, né? E aqui em casa é uma queijaria, a gente chama o lugar que faz queijo aqui de queijaria, e é uma queijaria que manteve a tradição de saber fazer o queijo, aliado a uma segurança alimentar. Para que vocês lá em São Paulo, vocês vão comer um queijo feito com a receita secular, dentro de uma técnica única, expertise do mestre queijeiro, mas o queijo seguro, né? E aí o queijo passou por vários marcos históricos, desde a regulamentação, quando ele passou de ser clandestino para o produto legal, que aí lá perto de vocês conhece a história de Minas, o que Minas passou, né? Minas fazia um queijo, mas que não podia ser vendido em São Paulo por questões... era tudo de forma clandestina, era tudo de forma escondida. Nós nunca passamos isso aqui em casa, mas nós temos amigos nossos que foram apreendidos em Belém, levando o queijo daqui como se estivesse levando algo ilícito, né? Levando drogas porque não tinha lei. E aí a gente teve que se manifestar, não. Se eu não tenho lei, eu não sou clandestino. Clandestino é aquele que não cumpre
a lei, né? Aí construíram o processo de legalização do queijo, respeitando a nossa ancestralidade, respeitando os saberes que são daqui. E aí só em 2011 nós conseguimos regulamentar o queijo do Marajó. Muito tempo isso demorou para acontecer. Gerações de mestres queijeiros nós perdemos e não conseguimos alcançar esse espaço, né? Aqui no Pará a gente tem um termo. Você já tinha vindo ao Pará alguma vez? Não, eu sou paraense. Então tu sabe, vai explicar pra eles, que é o pavulagem, né? Onde muito que as meninas, elas não tiveram coragem de ir, tava muito quente. Tava muito calor, elas arregaram. Tivemos preguiça. Preguiça de suar, preguiça de gente, né? Quando a gente vê, já tá no meio, dançando. Mas acho que foi esse o medo delas. Elas iam se render. Entregar. Isso olha, mesmo. mas também quem se entrega, minha filha, babau, não volta mais. Não volta mais. Elas iam querer ficar até o próximo domingo, não ia dar certo, né? Então o que é o pavulagem? Quando o pavão está metido, né, ele se abre todinho e tal, ele fica pávulo. A gente está nesse sentimento do queijo do Marajó, uma pavulagem só, né? Era um desejo que nós tínhamos muito de regulamentar, de achar esse lugar que a gente considerava que era importante para o queijo. E aí conseguimos a lei, depois de 2019 o selo arte, que permite que o queijo circule. Quem tem lei, quem tem o serviço de inspeção, permite que o queijo circule no território federal todo. E depois o queijo daqui foi para um concurso na França e lá ganhou um dos melhores queijos do mundo. A gente já se achava, né? Aí foi lá na França, a terra dos queijos, ganhou de quê? Então era nós ganhamos bastante. Pois é. 50, acho que dos 56 prêmios. Sim, dos queijos brasileiros. Foi os maiores. Em 2019 o concurso, e teve agora também um outro concurso, assim como em Minas também. Minas tem, nós compramos lá, quer dizer. Tem, que é a canastra, e eles fizeram, da canastra, a gente vai tentar uma pavulagem só. Aí, quando foi no passado o reconhecimento da indicação geográfica, né? A IG é um instrumento de segurança legal do saber. Nós conseguimos esse reconhecimento. No Brasil nós somos 80, 90 produtos e serviços com essa característica do território. E nós conseguimos provar essa característica do território ligado a um produto, né? E ano passado, o marco, nós conseguimos reconhecer a indicação geográfica do queijo do Marajó, que dá o terroir, né? Que referência à terra. Eu só consigo fazer esse queijo nesse ambiente, nesse território, as búfalas comendo esse tipo de pastagem, né? A fermentação do queijo ela é espontânea, a gente não usa fermento lático, a gente não usa coalho. Então a gente diz que a arte de fermentar está ligada ao ambiente. E eu só consigo fazer isso aqui. Nem em Belém eu consigo. Então nós somos 7 municípios aqui na ilha de área de abrangência, né? Então a gente vai dizer para vocês que é o melhor queijo do mundo. Não tem nenhum mineiro aqui, né? Ih, olha aí, a gente vai se matar de mineiro, né? Mas ainda bem que Minas passou antes da gente esse povo de legalização. Nós já chegamos depois de uma trajetória muito intensa que Minas passou, tanto que a gente teve que ir para Minas entender a canastra, ver qual a relação do queijo com o saber, qual a relação do queijo com as pessoas. Estudos que mostram que às vezes uma fazenda com distância de 1,5 km não, às vezes o mesmo gado com uma distância de 1,5 km não consegue produzir o mesmo tipo de queijo. É incrível, a gente diz que é arte. E às vezes os premiados não são grandes fazendas. Não, são de queijaria de fazenda. Tem 4 animais. Olha, faz 1 quilo de queijo por dia para maturar 90 dias, né? E foi isso que nós optamos aqui em casa. Aqui em casa nós optamos a reduzir a quantidade de queijo para a gente utilizar só o nosso leite. O que acontece aqui na ilha? Tem muitas fazendas que produzem leite e poucas queijarias. As queijarias têm que comprar leite de 3, 4 fazendas. E isso é um fator que pode dificultar o processo. Aqui nós optamos reduzir a quantidade de produção para fazer só o nosso leite, que aí eu garantia não só qualidade,
mas é uma característica única porque tem essa diferença. Por exemplo, no nosso inverno aqui é chuva. O leite tem uma característica que no verão tem outra. Então a gente diz que o mestre queijeiro ali é alquimista, né? A gente diz que ele tem que, depende dele. Nosso papai não faz mais queijo. A gente tem o Beto há 18 anos fazendo o nosso queijo. E a gente diz que ali ele que faz a arte, é o conhecimento dele. É uma pessoa que tem conhecimento empírico, não tem formação alguma. E é o feeling dele que dá o sabor do queijo. Então a gente diz que para um queijo ser bom, são 3 fatores. As búfalas, a forma como elas são manejadas, o que elas comem, como elas são tratadas, a receita, no caso a gente tem uma receita única, e terceiro, o feeling do mestre queijeiro. Então a gente diz que ele recebe até o título de mestre, né, porque é um conhecimento dele, e a gente diz que ele não pode brigar com a mulher, ele não pode ter dívida, ele tem que ser muito zen para o negócio dar certo, né? O negócio dá certo, e a gente acaba que depende até do humor do mestre queijeiro. E aí eu vou dizer, Gabi, que o melhor queijo é o da Mironga? Vou te dizer que não, porque todos são diferentes. Nem o queijo é igual. Igual é o supermercado, né? Piracanjuba, que é padrão, todo tem que ser a mesma coisa. Aqui não, aqui se chover mais, a gordura diminui, parou de chover, fica mais denso o leite, aí eu vou ficar com um queijo mais cremoso. Ou se eu tirar o creme de leite do queijo, ele vai ficar mais duro, e aí a gente tem que fazer a magia, né? Aí tem que ter a magia, que aí não tem o igual. É para vocês terem vontade de comer e voltar, né? Porque a gente diz isso, que o Marajó, ele vai além do território. O Marajó ele é sentimento, você precisa viver o Marajó. E aí você vive o Marajó aguçando todos os sentidos. É o que o turismo faz? O turismo faz isso. Vocês viajam para quê? Para alimentar memórias afetivas, né? Seja das cores, que temos muitas, que hoje você vai ver umas cores, se você ver daqui a 2 meses o cenário é diferente, né? São outras cores, são outras flores, a cor do céu muda, a cor da água muda, porque a gente vai ter interferência da água do oceano, então a água fica salobra, fica meio transparente. Agora tá meio tá barrenta, né? Tá barrenta, mas não tá salgadinha? Nós não entramos, não deu pra entrar nessa parte. Vocês entraram na água, tá meio salgadinha? Não chega a estar salgada, eu cheguei a entrar. Tá docinha. Aí quando for lá para setembro, a água vai ficar salobra, bem salgadinha, ela transparente, então tudo vai mudar, né? E aí você vai alimentar isso, do cheiro das nossas flores, do cheiro das comidas, as cores do nosso grafismo marajoara, o sabor do queijo. Vocês vão alimentar isso, as memórias afetivas de vocês. Mas tem um papel que às vezes o turista nem sabe o que faz. Quando vocês vêm alimentar isso, vocês fazem com que a gente fique aqui. E isso é importante. Vocês estando aqui fazem o que eu fique, o que o Marinaldo, que toma conta do búfalo, fique, o que o seu Catita, que faz o passeio de barco, fique. Mas que a gente fique aqui bem. Então a gente sempre tem que enaltecer o papel do turista. A gente não faz aqui o turismo de massa, a gente faz o turismo de base comunitária. A gente tem noção de que o turismo de massa pode destruir a ilha, né? A gente está num lugar com reserva extrativista, tem que ter um cuidado muito grande, né? E a gente tem muito essa preocupação. Que tipo de turismo a gente quer que aconteça aqui? Isso é um pouquinho do que a gente faz aqui, então você tem que sentir, não adianta ficar falando, você tem que montar no búfalo, comer o queijo, né? Desfrutar do que a gente tem aqui de nossa natureza. Né? Quantos anos tem a fazenda? 47, ó, 47. Tem qual geração? Do pai ainda tá vivo? Meu pai tá aqui, ele construiu, ele é meu Ele mãe. começou. Ele que começou, então ele é o Tonga e vocês estão na Mironga. Ele vai dizer que Vinícius de Moraes se inspirou nele. Tonga Ele da vai Mironga. dizer que quando ele se encontrar lá com o Vinícius, ele vai pedir lá os direitos autorais. Né? Mas na verdade ele sempre foi Tonga, desde que novinho, já além de Tonga. E como ele construiu a Mironga, a gente acha que as pessoas dizem, cadê o Tonga? E como era longe, tá lá pra Mironga do Cabulete, né?
porque não era um negócio, não era um elogio, né? Patrulha. É isso mesmo, né? Mas ele vai dizer que Vinícius se inspirou mesmo. Foi uma inspiração e tal. E até pode ter sido. Aí a gente não vai contestar, né? Vou dizer, é verdade, vai ser isso mesmo. Ninguém vai ficar discutindo com ele. Gabriela. Muito bem, Gabriela. Você passa uma ideia assim, muito zen, sabe? Muita harmonia. Né? A gente sente isso, é muito bacana. E a gente tem que enaltecer isso, gente, a natureza. Tudo é desenhado, né? Se tá assim, porque deve estar gostoso esse clima aqui, né? A gente vai dar árvore, 3 passos para ali, a gente vai sentir que é totalmente diferente. Mas a gente precisa também ver o belo em tudo, né? Senão aqui é rotina. Todo dia eu olhar para essa papoula e achar que é a mesma, não. Tenho que ver o belo nela sempre, né? E sobre a origem do búfalo aqui em Marajó? Nós somos a porta de entrada, né? O Marajó, o búfalo não é um animal originário da ilha, mas o Brasil, o Marajó foi a porta de entrada dos búfalos aqui no Brasil. Né? A gente tem uma teoria, existe registrado oficialmente, houve uma importação, um fazendeiro foi daqui passar férias na Europa, e ele conheceu a mussarela e foi ver que queijo era aquele, qual a produtividade daquele queijo, e viu que era de búfalo. E ele importou um terno, 2 fêmeas e um macho, da raça Mediterrâneo. Nós temos 4 raças de búfalo aqui no Brasil. O Mediterrâneo é aquele segundo. Vendo aquela parede ali? Tem 4 cabeças? Sim. O Mediterrâneo é aquele segundo, de origem europeia, origem italiana. Isso em 1895. Paralelo a isso, quando chegaram esses animais aqui, os vaqueiros antigamente diziam que já tinham visto um animal parecido com esse, que veio antes da importação de Vicente Germão de Miranda. Aí foram feitas pesquisas, conversas, relatos. O papai tem muito relato de vaqueiros antigos. Ele diz que tendo uma tese, só se contesta uma tese com uma outra tese, né? Até então ninguém contestou isso que o Marajoara fala. Que aqui nas Guianas eram os presídios da Europa. E os europeus traziam os barcos com presas e voltavam vazios. E o que tinha de valioso era a floresta. E o que o europeu fez? Trouxe da Indonésia, Filipinas, o búfalo da raça Carabao, aquele abertão, que é um animal menor, um animal tem uma envergadura maior, ele é um animal com uma força muito grande, que eram animais que participavam das plantações de arroz, na Indonésia, Filipinas, que é um terreno alagado, parecido com a da floresta. E eles trouxeram esses animais tanto para ter de proteína animal, para os presos, mas para puxar as toras de madeira da floresta, que era o que tinha de valioso, para que as embarcações elas não voltassem vazias. E aí surgiu a história do motim, que terminou num naufrágio, ou não, né? Essa hipótese do naufrágio ela não é descartada, mas que os presos fugiram com os búfalos nadando, puxando as jangadas. E a corrente marítima empurrou eles para a costa mais próxima. A costa mais próxima é Soure e Chaves, que é um outro município aqui da ilha. Aí justifica a ideia de ter búfalos antes dos mediterrâneos, né, de ter animais selvagens, que eram animais que não tinham manejo algum, né, e a quantidade de animais que nós temos. Nenhuma projeção matemática ela vai chegar a quase 700 mil cabeças de búfalo, vinda de um terno. Não seria possível. Não seria possível. O tempo que tem não seria possível. Aí justifica o rebanho, justifica as caçadas que os americanos vinham fazer aqui. Eles vinham caçar búfalos porque eram animais selvagens, porque não tinha, chegaram no meio da ilha e ficaram na ilha de maneira selvagem, não tinha manejo algum e ficava bravo, o animal ficava bravo, né? Hoje a gente na verdade aqui não tem mais animais selvagens. Tanto que estava até comentando, teve uma mensagem de Roraima, que eles estavam autorizando o abate de búfalos selvagens. Eu te disse, não abate não. Vamos levar uns vaqueiros daqui que eles vão dominar esses animais e domesticar, porque são animais
extremamente dóceis. E só precisa ter manejo. Um animal que nunca viu um homem, ele vai ficar arisco, assustado, né? Ele não vai ser um animal dócil. E essa hipótese, essa vinda desses animais, através desse naufrágio, através dessa fuga das Guianas, ela justifica esse rebanho. A gente acredita muito mais nela. Ela tem que ser mais bonita, né? Um cara que foi e portou, né? Acabou em tempo, né? E aí a gente conseguiu ter esse contingente de búfalos aqui, quase 700 mil cabeças. Aqui no nosso município tem uma média de 3 animais por habitante. Então o búfalo ele faz parte da rotina. Ele faz parte da rotina. Vocês vão ver quem faz a coleta de resíduos sólidos são carroças puxadas por búfalos. A distribuição de estivas, de mercadoria na cidade, já vi muita coisa que vem de ferry-boat, de caminhão, né? Mas muita coisa distribuída através das carroças. Então tem, só de carroceiro oficial tem mais de 200 carroceiros. Pessoas que vivem diretamente em função do búfalo. A gente leu também na internet que a polícia tem também. Sim, nós temos, a polícia tem um contingente da polícia militar, que é montada no búfalo. Vocês devem encontrar com eles na rua. Né? Já encontraram com eles. Por enquanto com as viaturas, não com os búfalos. E a gente diz que não é só pela cara do búfalo, né? Mas porque tem lugar que só o búfalo consegue entrar. Lembra que eu falei que a ilha é um prato fundo, que ela fica alagada? Então tem lugar que o cavalo não vai, que carro não chega, mas o búfalo chega. Aí é por isso que a polícia precisa ter, que é diferente do cavalo, né? O cavalo tem a pata única. O búfalo tem a pata bipartida. Então quando o búfalo vai na lama, ele consegue fazer o esquema de uma ventosa. Ele não atola. Fora a força motriz. O cavalo ele tem uma capacidade motora reduzida. O búfalo tem a capacidade motora de pelo menos o peso dele mais a metade. Então um animal de 700 quilos puxa 1 tonelada facilmente. A estrutura óssea, muscular, o búfalo, ela consegue ter essa capacidade, né? Então, dentro das limitações, o trabalho do búfalo, a força motriz do búfalo, ela é incrível. Precisa ter limites, né? De horário, de tempo, para que não maltrate o animal. Cuidado. Mas eles são incríveis. É um animal super dócil, um animal que tem uma resistência. Você não vê búfalo doente. O animal adoece e come qualquer coisa. Aquele capim, aquela pastagem que o gado comum rejeita, o búfalo come. Sem problema algum. Isso pra gente é incrível, assim, né? A gente diz que é um trator, não é uma máquina aí. Nós acabamos de ver os búfalos se alimentando dentro da água, com aquela vegetação que estava flutuando. Ele vai pegar lá embaixo. Ele nada, ele é um nadador exímio, é fantástico, ele consegue se mexer por muito tempo. O tempo todo. Aí vai dizer, come sal, não, porque a gente recebe aqui interferência do oceano de água, né? Então, quando ele está no alagado, ele já repõe ali mesmo os minerais. Ele fica embaixo mesmo, depois ele sobe, vê que está com a boca cheia, né? Ele fica ali. Hoje ele ilumina, é incrível mesmo. Porque vocês vieram do céu, né? Viemos. Ah, bem legal. E é um cenário lindo, né? Lindo. Não sei se elas vão fazer esse roteiro de vir de carro. É um cenário paradisíaco. Muito bom ver. Do céu do Cajuna. Muito bom, vale a pena ser. É lindo. É uma praia linda, né? Uma praia. É um céu mesmo, a gente vai no céu e consegue voltar. Alguns não querem voltar, mas aí tem que voltar, né? Tem que voltar, né? E é mais ou menos o que faz aqui em casa, né? Então vamos montar no búfalo? Nós gostaríamos. Eu não estou muito propenso, mas a minha esposa quer. Ela é bem jovem, dá para perceber, né? É isso. Se não quiser montar, nem que seja para pegar nele, tem que tocar, tem que sentir. Eles gostam de carinho, né? E vocês são de onde? São Paulo. Belém. E
Belém? Mas já tinha vindo. Mineira? Sim. Uma mineira não come queijo. Veste atrás de queijo? Não tem. Mineira não come queijo? Não. Não. Não, mas a gente gosta de conhecer todos os. Principalmente. Viu, senhor? Nós somos de Ubatuba, moramos em Ubatuba. Ah, horrível, feio. É uma cidade no litoral de São Paulo, entre Rio e São Paulo, bem no litoral. Mas cada lugar tem a sua beleza, né? Então a gente mora lá, mas queríamos conhecer a beleza aqui do Marajó, por isso que viemos aqui. Eu gostaria que vocês interagissem com ela, participassem com ela, né? Foi maravilhosa. Né? Maravilhosa. Eu vou pedir até ordem a ela para poder publicar essa apresentação dela. Mostrar aquele compromisso e eles com chapéus bonitos, né? Eram enfeitados assim, todo enfeitado. Nós temos também a camisa marajoara. Vocês já tiveram oportunidade de ver a camisa marajoara? Não. É pena. Aqui normalmente, eu não estava esperando vocês hoje, eu recebo a caráter, né? Eu venho com a camisa marajoara. Camisa marajoara, quando chegava o nosso rancho, que nós chamávamos, os produtos alimentícios, vinha sempre em saco. O açúcar vinha sempre em saco de algodão. E a esposa do vaqueiro pegava aquele saco, alvejava, lavava e fazia a camisa branca, manga comprida, e ecologicamente era perfeita, porque protegeu do sol e a cor branca, e era o tecido que ela tinha disponível na fazenda. E era algodão. Algodão. Mas chegou no momento que todas as fazendas e todos os vaqueiros estavam de camisa branca, manga comprida. Então houve a criatividade de algumas esposas de vaqueiros, pegaram uma pala e começaram a fazer o desenho marajoara na camisa, que identificava aquele vaqueiro, aquela propriedade, né? Então, quando ele saía com esse chapéu e a camisa de vaqueiro, já com aqueles desenhos que eles herdamos dos nossos ancestrais, nossos índios, né? Então, é um negócio que vocês precisam conhecer a camisa marajoara. E, por decreto, esta camisa, ela substitui aqui em Soure os trajes de gala. Não é preciso você trazer um paletó, né, para vir para as festas de gala aqui. Você esteja com uma camisa para fora, não pode ser para dentro. Manga comprida, toda arrumada, ela substitui. Então são histórias que a gente gosta de passar para vocês, que dá tempo à cultura. É, muito bacana, muito bacana. E se vocês quiserem saber alguma coisa, eu tenho o maior prazer. Não quer saber por que esse ninho de passarinho está dentro do chapéu? Ele fica ali, o passarinho veio, fez o ninho, e vou devolver agora. Sem ordem. Sem ordem, né? E nem paga aluguel. Então, a minha fase é contar a história do Marajó, que é fascinante. É fantástico, né? É aqui tem fantástico. muita história interessante. Muito de vaqueiros, né? De vaqueiros, e tem muito meticismo, vaqueiro que se encantou, vaqueiro que, né, até hoje presta um serviço muito grande, que já morreu há mais de 100 anos, mas tem alguns vaqueiros que acreditam e pedem proteção a essas pessoas que já se foram, e tem relatos aí que te fica em dúvida, te acaba acreditando mesmo. De se duvidar, né? Sei lá, a energia fica, né? Não dá pra explicar. O senhor tem bastante cabeça de búfalo? E vocês têm de sair daqui, que vocês estiveram na capital brasileira do búfalo. Soure é a capital brasileira do búfalo. Pelo volume de búfalo que nós temos aqui e a história do búfalo para as Américas, para o Brasil, enfim. E normalmente as pessoas querem saber como o búfalo chegou aqui nas Américas, né? Também, se vocês quiserem saber, a gente pode relatar aí rapidamente, né,
Eu acho que é bom para vocês, para a cultura, né? Né? Em 1895, houve uma importação da Itália. O fazendeiro daqui de Soure, de nome Vicente Chermon de Miranda, esteve na Itália e lá ele teve a oportunidade de degustar a mussarela, a famosa mussarela italiana, e viu o potencial do búfalo. E disse assim, não, eu vou levar o búfalo para o Marajó, para o Brasil. Então, nesta época, ele teve condições de vir no navio trazendo um terno de búfalo, 2 fêmeas e um macho, em 1895. Da raça mediterrânea, uma raça que está aí, que tem um perfil, não sei se vocês já observaram. Como eu faço apologia ao búfalo, como tive de estudar o búfalo, e ficávamos encucados como um terno de búfalo poderia chegar a uma população hoje superior a 600 mil búfalos. É quase impossível, né? De 1895 até agora, temos aí mais de, eu acredito, 700 mil búfalos aqui na ilha. Então nós tivemos de pesquisar como chegou o búfalo aqui. E ouvíamos muito relatos dos nossos velhos vaqueiros, velhos fazendeiros, que aconteceu um naufrágio e o búfalo chegou aqui. Mas ficava assim muito vago, né? Da onde veio esse búfalo, que naufrágio, que já veio numa jangada, nada que tivesse assim uma linha de raciocínio para a gente acreditar. Então, eu prego que antes de 1895 já tinha búfalo aqui e que eles vieram através das Guianas Francesas. Guiana Francesa aqui, professora de história, né? Era onde ficavam as prisões da Europa. Os presos da Europa vinham para aí, para a Guiana Francesa, holandesa e inglesa, principalmente a francesa. E quando eles trouxeram os presos, detentos para aí, eles se preocuparam com a alimentação. E qual era a proteína mais barata, como até hoje? Era a carne de búfalo. Então eles foram buscar o búfalo da Indonésia, Filipinas, que tinha dupla aptidão. Dava carne, mas também eles precisavam de um animal de tração. Porque as caravelas, os navios que traziam os presos, tinham que levar alguma coisa daqui das Guianas, né, que é aqui próximo. E o que era mais cobiçado era exatamente a madeira. E como tirar as toras do mato até o porto. Então eles foram da Indonésia, Filipinas, naquela região onde o búfalo já servia para tração animal na cultura de arroz, principalmente de arroz. Ele que cultivava, ele que puxava o arado para o cultivo de arroz, Vietnã, aquela região lá. E eles levaram o búfalo para lá, para a Guiana Francesa, principalmente, com esta função de dar carne, mas também de puxar as toras, que não tinha trator, não tinha caminhão, até o porto. Em um determinado instante, eles fizeram um motim para fugir e sabiam que o búfalo, já tinham adestrado o búfalo, já conheciam o búfalo, sabiam que o búfalo seria um grande parceiro e colocaram o búfalo nessas embarcações. E como as Guianas, mais aqui no noroeste, a corrente marítima favoreceu que eles chegassem aqui no Marajó. E aqui eles ficaram e encontraram condições ecológicas, perfeitas. De repente aconteceu esse estouro na população de búfalo. E fortalece a nossa tese, porque aqui em Soure nós não tínhamos escravos, não tínhamos pretos. Tínhamos índios. E é muito comum, algumas famílias, se ver a mestiçagem do francês com a nossa Índia. Pessoas de olhos claros, pessoas claras.
Enfim, esta que é a história. Vocês, quando chegarem lá na terra de vocês, nós estivemos na capital brasileira do búfalo. Então vocês têm que saber tudo sobre o búfalo. Aí, temos muita história interessante aí, que quer passar para esses guias, que quer passar para a juventude, né? Depois de um dia muito agradável, tendo aprendido muito, voltamos felizes e, como presente, este pôr de sol maravilhoso.